Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Sávio Rui Brabo de Araújo, promotor de justiça titular da primeira Promotoria de Justiça de Fundações Privadas e Associações de Interesse Social, Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial de Belém, que vai falar sobre a primeira conferência do Ministério Público do Estado do Pará sobre falência e recuperação judicial. Olá, doutor Sávio. Bom dia, Raul. É um prazer encontrá-lo novamente, encontrá-lo bem, com saúde. E nós estamos muito orgulhosos de estar aqui com você, com seus ouvintes, para que nós possamos dar maiores detalhes a respeito dessa inédita conferência do Ministério Público do Estado do Pará, que vai abarcar tema tão importante relacionado à falência e à recuperação judicial. Eu que agradeço a sua presença e, mais uma vez, gostaria de dizer que o tema é de relevância muito importante para o empresariado em geral e para o Ministério Público e até para quem advoga nessa área de recuperação judicial, porque as empresas estão cada vez mais necessitando do apoio do Ministério Público e da Justiça nos casos de recuperação judicial ou extrajudicial. Então, eu acho que esse assunto ele é de extrema importância para todos nós. Mas, doutor Sávio, me diga como é que se materializa o interesse público nos processos de falência e de recuperação judicial. Qual é a importância da recuperação judicial e da falência no caso de empresas que estão insolventes? O Ministério Público ele sempre vai atuar dentro daquela performance constitucional que está lá prevista no artigo 127 e seguinte da Constituição Federal, quando há um interesse público, não é, na defesa, e constitucionalmente é o Ministério Público que faz essa promoção e essa defesa. É certo que, como você sabe, como sabemos todos nós, há nesses procedimentos aqueles interesses públicos mediatos, tá? E aqueles interesses públicos mais imediatos. Tá? Então, por exemplo, você tem todos os benefícios. Essa matéria, você estava prestando atenção na sua introdução, essa matéria não se diz respeito só ao empresário. Quem é que gera a economia? Quem é a empresa? Ela roda a economia, ela gera emprego, ela arrecada tributos. São os benefícios sociais, tá? da empresa. E aí, isto é um interesse público porque cabe ao Ministério Público a proteção, por exemplo, da ordem econômica, da função social da empresa. Então, a função social da empresa é que vai arrecadar toda essa gama de benefícios sociais que hoje o nosso Estado está muito carecedor. Nós tivemos um aumento muito expressivo, principalmente pós esse período da pandemia, né? De um ano para cá, quase 34% de aumento das RJs só na capital. Realmente expressivo. Só na capital. Então, o que é que o Ministério Público, dentro daquela conceituação clássica de observar não só a regularidade processual, mas também aqueles efeitos decorrentes do funcionamento normal da economia, nós dizemos que aí nós estamos diante de um interesse público transindividual societário. Né? Sim, perfeito. Porque nós temos que retirar aquelas empresas sem viabilidade econômica mesmo no mercado, para que outras empresas, para que outros grupos econômicos possam ocupar aquele lugar e produzir esses benefícios sociais. Tanto é verdade que tem um parâmetro, Raul, o equilíbrio que nós discutimos no CNMP é justamente isso. Como nós vamos equilibrar essa questão? A mantença de uma empresa inviável
tá? Em contrapartida à desativação de uma empresa viável que gera esses benefícios sociais. Porque sabemos, Perfeito. a prática nos dá essa situação de que muitas há falências e recuperação judicial, você é um grande especialista nessa matéria, que se arrastam por aí. A declaração de pessoas falidas que ficam desfilando a olhos vistos os seus bens. Tá? Hoje a gente percebe que existem alguns processos que estão lá, desculpa a expressão, mas encalacrados. Não andam, estão lá há 10, 15 anos. O juiz não sabe mais o que fazer com aquilo, porque tem uma série de bens que foram arrecadados, mas vai procurar, não existe o bem, já se deteriorou. Então, eu acho que é fundamental a agilidade nesses processos de recuperação judicial e principalmente de falência, e o Ministério Público tem um papel vital nisso, para fazer a coisa andar, movimentar e resolver, que eu acho que é isso que precisa, que é necessário que aconteça. E dentro hoje da visão do CNMP, e nós temos dentro do Conselho Nacional do Ministério Público o doutor, professor Daniel Carnio, que é a maior atualidade moderna nessa matéria. Ele foi muito feliz porque nós mesmos, enquanto instituições, nós estávamos esparsos. Nós não conversávamos entre si num patamar institucional. E o que é que ele fez? Ele selecionou, justamente com outros estudiosos da matéria, professor Francisco Satiro, da USP, porque esse assunto é multidisciplinar, não Sim. é só, envolve advogados, administradores judiciais de renome, para que nós possamos ter o tempero correto dessa atuação, né? Dessa atuação fugindo daquela discussão, o Ministério Público não intervém aqui, daquele veto famoso do artigo 4º da lei. Então, o que nós chegamos à conclusão é que há sim uma intervenção taxativa e uma intervenção genérica. Tá? O próprio veto do artigo 4º, ele diz isso, que o Ministério Público, toda vez que ele detectar caso a caso a existência de um interesse público, ele tomará as providências nos moldes do Código de Processo Civil, artigo 178, 179, que diz que o Ministério Público atuará em todas as causas em que julgar haver interesse público, tá? E você pode tomar N providências no processo de insolvência empresarial. Existe um preparo técnico, evidentemente que o Ministério Público está preparado no campo do direito para atuar numa recuperação judicial. Mas eu creio que isso vai além, doutor Sávio. O preparo aí, ele exige um pouco mais, né? Para atuar em processos de empresas em dificuldades financeiras é necessário conhecer um pouco mais, tá? Eu creio que é necessário conhecer de contabilidade, de economia, de administração. Como é que o senhor enxerga isso? O senhor concorda com isso? Qual é a solução que o Ministério Público tem dentro da instituição para auxiliar um promotor nesses casos? O Conselho Nacional do Ministério Público, como órgão máximo de orientação e fiscalização da instituição do Ministério Público brasileiro, e aqui eu coloco o Ministério Público Federal e Estadual, ele teve essa preocupação. Então, além de emitir essa recomendação, que aliás é inédita, você está sendo o primeiro jornalista do Norte e Nordeste que está recebendo essa recomendação, que foi publicada hoje. Ele tem essa preocupação porque você sabe, como sabemos todos, que a matéria do direito empresarial, quer para o agente privado, o advogado, quer para os agentes de Estado, precisa da multidisciplinariedade de várias outras matérias, Sim. Outros ramos do conhecimento. Precisa, por exemplo, no caso de falência e recuperação judicial, o advogado precisa conhecer
e o juiz, as finanças o promotor, da empresa, que tipo de documento contábil, Raul, ele vai colocar pra na sua provar isso petição ou aquilo. inicial, né, para almejar o deferimento do processamento da RJ, não é? E o juiz vai ter que saber ler aquilo, vai ter que saber, poxa, ele colocou o demonstrativo contábil correto, está de acordo com as normas de contabilidade que estão lá previstas na sociedade anônima, não é? Porque, veja bem, estando aquilo ali, ou não estando, o juiz tem a responsabilidade da concessão. E você sabe que o efeito imediato disso é a suspensão imediata de todos os pagamentos das dívidas dos contratos assumidos pelo empresário. Aí, contabilmente, isso é muito interessante, Raul, porque se aquele empresário tinha um saldo negativo de R$500 mil por mês, vamos supor assim, quando você concede a suspensão, o que era negativo vira positivo. Então, ele já começa a ter um superávit ou um lucro a partir do momento que é concedido essa situação. E, por outro lado, ele vai ter a responsabilidade de conseguir, com essa arrecadação, solver essas dívidas do passado em condições especiais previstas no plano, etc. Perfeito. E tal. Essa que é a ideia. Mas aí vai ter uma fila de credores já preocupados, fiscalizando. Aí, então, o Ministério Público, como a magistratura, porque os advogados, o próprio mercado vai especializar. Quem for bom, quem estiver especializado, atualizado, ele vai pegar esses processos. Tá? Agora, aquele advogado que não tem esse conhecimento, ele vai atuar em outras áreas, menos nessa. Menos nessa daí. Porque aí você vai analisar como é que a gente se chama contabilmente se uma empresa ela é viável ou não. Nós vamos analisar o chamado FDC, fluxo de caixa descontado. Tá? Isso eu já vou entrar na finança. Sim. Não é? Se o que ela está gerando, não é? A estrutura da dívida dela, os financiadores eles vão colocar isso, vão pedir essa análise financeira da empresa para ver se tem condição de fazer o investimento. E se ela tem viabilidade de continuar se mantendo ou se aquele negócio ali simplesmente já não... Se tiver não pode mais se manter negativo, isso já vai... É isso que revela. Vai dar a entender, olha, essa empresa não Vou trabalhar a partir de um determinado momento com falência e não mais com recuperação vai convolar em falência. Não adianta você ter as melhores intenções no plano de recuperação judicial se o fluxo de caixa descontado dos impostos e tudo mais, não for negativo. E aí, o caso Celpa, o caso do Grupo Rede, aqui porque teve o Grupo Rede lá de São Paulo e teve a Celpa aqui. Foi uma verdadeira pós-graduação para todos os envolvidos, e aqui eu quero saudar a desembargadora Filomena, que fez, você sabe disso. Enquanto juíza daquela época, teve a sensibilidade, fez a sua parte. Atuou com brilhantismo. Ouviu? E nós conseguimos fazer a recuperação judicial desse caso, que daqui a pouco a gente vai... Talvez tenhamos tempo de entrar mais em detalhe. E tudo isso foi colocado na mesa. Aí você vê que a nota técnica do Ministério Público, no aspecto contábil, financeiro, que nós produzimos naquela época, nós apresentamos. Eu tive uma entrevista com a presidente Dilma e ela disse, poxa, o Ministério Público trabalhou bem aqui. Por quê? Porque tinha um contador, hoje eu tenho 4, tá? Que analisa essa situação. A viabilidade econômica e financeira da empresa. Então, é indispensável que o promotor saiba interpretar esses dados contábeis, econômicos e financeiros. Tá? Que só essas matérias correlatas elas vão te dar um norte correto, principalmente numa situação, você está trabalhando com quantos empregos um grupo forte aqui do varejo. Né? Como é que você vai garantir isso daí? Doutor Sávio, quais os pontos mais importantes que exigem assim, uma maior atenção do Ministério Público nos processos de insolvência empresarial? Nós já falamos da fiscalização correta dessa concessão do stay period. Porque nós sabemos que os mecanismos societários
de fraudes corporativas. Muitos aproveitam que agora é de 180 dias prorrogado por mais 180, quer dizer, 1 ano sem pagar ninguém. Isso. Tá? Então, essa obrigação que imediata é dos credores de fiscalizar esse período e imediata é do Ministério Público, ela é muito séria. Ela é muito séria. Então, nesse período entre a concessão e a duração do stay period, eu penso que é muito importante. Muito importante. E é claro que também, como já falei também, a questão da prevenção e repressão de fraudes corporativas e crimes falimentares. Quando nós estamos no âmbito da atuação da promotoria, nós temos a dupla persecução. Eu também sou promotor criminal, porque a matéria, Raul, ela é tão específica que os colegas criminais da jurisdição comum tiveram uma grande dificuldade de entender o iter desses crimes. Sim. Tá? Só quem está lá. Então, às vezes, as coisas se perdiam no mar daqueles crimes apenados com reclusão. E ninguém enxergava os crimes, né? E aí nós pedimos a atribuição criminal cumulativa, porque ia ter mais eficiência na nossa atuação. E desde 2012 nós temos essa atribuição criminal e hoje também... Então, na hipótese do Ministério Público da recuperação judicial enxergar a prática de um crime, ele mesmo denuncia. Requisito a investigação para a polícia, que já está se especializando também nessa área. Tá? E a denúncia vai ser oferecida pelo Ministério Público, pelo promotor especializado. Excelente. Então, não vai mandar para um outro? Não. Claro que vai trocar o juiz, né? Sim, claro, lógico. É outra vara. Vai trocar o juiz. Mas o promotor é o mesmo. Lembremos também que isso é muito... mas essas provas são que vêm de um juízo cível, ação de jurisdição voluntária, porque a recuperação judicial, você sabe que a verdade real ela está no crime. Então, para apurar se eu estou usando, por exemplo, uma sociedade de propósito específico para burlar um direito do consumidor, eu tenho que ter mais detalhes. Né? Mas o promotor da recuperação judicial é o mais indicado para conhecer a empresa por dentro, detalhe por detalhe, contabilmente, financeiramente, e poder verificar se houve ou não a prática de algum delito. Ninguém mais especializado que o promotor da recuperação judicial para enxergar isso. Com certeza. É assim que eu penso, eu posso estar enganado. Ontem eu estava discutindo um caso assim. muito interessante no Rio de Janeiro, numa recuperação extrajudicial de uma grande construtora, a empresa principal, que tinha várias SPEs. Você sabe que essas SPEs ela tem um patrimônio de afetação e, por lei da incorporação, não estão sujeitas à recuperação judicial. E eles entraram com pedido de recuperação extrajudicial, arguindo a consolidação substancial, tá? E o juiz deferiu. O meu colega me ligou e disse, olha, não concordo com isso, porque a própria lei das SCPs diz que eles não fazem jus às benesses, vamos dizer assim, da recuperação judicial, justamente porque tem o seu patrimônio afetado. Né? Então, eu sempre falo, e a orientação do Conselho Nacional do Ministério Público é que nós tenhamos esse conhecimento técnico. Sem essa mescla aqui, você vai se perder numa área dessa. Eu sou há 33 anos promotor de justiça e desde 2009 que eu estou nessa área. Né? No caso da CELPA, o senhor lembra muito bem que haviam contratos que se não fossem suspensos, a recuperação judicial seria inócuas. Por quê? Porque eles tinham o poder de entrar, os bancos tinham o poder, pelo contrato, de entrar na conta da empresa. Os contratos de ACC, eram os chamados covenants. Isso, pegar o dinheiro e se pagar. Isso. Se não fosse suspenso, a recuperação judicial seria inócua. Por quê? Porque eles seriam os primeiros a se beneficiar
dos créditos que entravam e os outros credores, e a empresa Perfeito. ficaria Perfeito. sem qualquer É por isso que nós fundo precisamos para pagar funcionário. dar atenção a essas fiscalização do STEI. Outro ponto que a gente sempre tem que prestar muita atenção, inclusive vai haver no evento uma palestra fantástica sobre isso, vai ser a venda de ativos. Tá? A venda de ativos, em que circunstância ela se dá, essa venda de ativos da empresa em recuperação judicial e em falência também, e na recuperação extrajudicial, que está começando a aparecer aqui no Pará. Tá? É porque a extrajudicial foi um instituto que ficou um certo tempo incipiente, ninguém Mas por que falava ficou incipiente? nisso, ninguém Porque utilizava. Por que ficou incipiente? Porque o devedor ou a empresa devedora, ela tinha que pegar um quórum muito elevado nesse acordo. Você sabe que a recuperação extrajudicial, toda a negociação entre credor e devedor, ela se dá fora do âmbito judicial. Então, o que vai prevalecer é a reputação do empresário. Sim. Se o empresário tiver uma boa reputação, ele vai conseguir o acordo com tudo isso. Só que na Lei 11.101, antes da reforma de 2020, exigiam-se 60% de acordo, ou seja, era muito mais viável você manejar a RJ do que a RE. E detalhe, não tinha o stay period, não era concedido. Aí veio a 14.112 de 2020 e diminuiu esse quórum. Isso o Ministério Público fiscaliza na hora da homologação. Sim. Tá? E concedeu 90 dias do stay. E aquela minoria diminuiu para 50%. E aquela minoria que não concorda com o plano de recuperação extrajudicial, ela é forçada, a partir da homologação, a aderir ao plano. Tá? Não tem querer. Exatamente. Se a maioria quis, Então, nós temos prevalece hoje, a vontade devagarzinho, na região sul e sudeste, a recuperação extrajudicial está bombando. Fora aquelas outras possibilidades infinitas, você, como especialista na advocacia privada, sabe que qualquer tipo de acordo pode ser entabulado entre o credor e o devedor. Sim. E uma novidade também nisso, Raul, é que os créditos trabalhistas na recuperação extrajudicial, eles ficam afetos ao plano apresentado pelo devedor ou pela empresa devedora, desde que haja negociação coletiva com o sindicato. Tá? Aí dúvidas vão surgindo, mas se aquela categoria de profissão não tiver sindicato, se o sindicato que se recusar, eu já tive caso de sindicato que se recusa a participar. O Ministério Público do Trabalho pode assistir. Exatamente, ou então se supre, a empresa quer se recuperar, mas por uma questão política do sindicato, eles nem participam da reunião de negociação. Qual é a orientação que a gente dá? Faz a prova de que ele se negou a participar da reunião de negociação e a Justiça supre isso para que a própria RE possa seguir. Então, a RE hoje vai ser a novidade. Né? E aí, mais uma vez, o promotor tem que estar preparado para essa situação. Um outro ponto também é a fiscalização do administrador judicial. Né? Os pagamentos dos credores, o administrador judicial tem que ser fiscalizado. Essa seria a próxima pergunta, o senhor já entrou nesse assunto. Qual é a sua opinião sobre a figura do administrador judicial hoje nos processos de recuperação judicial? O administrador judicial, ele é o principal fiscal, porque ele é o órgão auxiliar da justiça. Ele trabalha para o juiz. E ele tem que ter esse preparo e essa estrutura. Tá? Então, só que ele não pode, ele tem um equilíbrio. Ele não pode ficar próximo demais da empresa devedora. Ele, quando ele pode auxiliar o juiz dizendo como é que estão as classificações dos créditos, se aquela empresa ela é viável para se recuperar,
Tá? A partir do momento em que o AJ, como é popularmente conhecido, ele se torna muito próximo do devedor, aí nós temos algumas complicações com essa hipótese. Então, o AJ, ele na verdade, ele fiscaliza mais direto do que nós. Tá? Nós temos os famosos RMA, Relatório Mensal de Atividade do Devedor. Hoje, aqui no Pará, e isso é muito bom que a gente diga que isso é exemplo em todo o Brasil, antes do AJ mandar o relatório para o juiz, ele manda para a nossa equipe técnica. Ou seja, é ele que participa da elaboração desse relatório. Exatamente. Né? Aí ele já diz, é muito comum dizer, doutor, o fluxo, olha, não vai ter condições, essa RJ vai ter que convolar em falência. Tá? E a questão também que dá muito pano para manga é a remuneração do AJ. Essa aí acho que a gente tem que marcar só para isso. Né? Nós sabemos que aqui no Pará, doutor Sávio, nós tivemos uma recuperação judicial de grande repercussão pelo valor do passivo e também pela grandeza da importância social da empresa, que foi o caso da antiga Celpa. Sim. Qual foi o momento mais tormentoso para o senhor que participou ativamente desse processo, no caso da Celpa? Bem, primeiramente eu quero dizer que você participou também desse evento. Não, mas eu estou aqui na condição de E você fez um excelente trabalho. Entrevistador, dentro daquilo que daqui a pouco você vai ler melhor a recomendação que foi publicada hoje, que é essa proximidade de todos os agentes que vão decidir o futuro da empresa. Não é? Mas teve um momento muito tenso e grave, que foi quando nós recebemos, por volta de umas 18 horas, um telefonema do representante de uma unidade autônoma de fornecimento de energia. Da geradora termoelétrica. E disse, olha, nós não temos mais óleo, a Celpa não está pagando a Petrobras uma dívida aproximadamente de 800 milhões só para manter, principalmente aqueles municípios do oeste do Pará e do Marajó. Naquela época que não estava interligado. Que não estava interligado com os fios subaquáticos que hoje estão. Eu digo, daqui a no máximo 2 dias, todos esses municípios, o equivalente a 34% do município do nosso estado, nós vamos suspender, o fornecimento de energia elétrica vai ser suspenso. E aí foi um momento muito tenso, que eu pedi para que ele me fornecesse isso por escrito, para que eu tomasse as providências do meu mistério. E, com a graça de Deus e Nossa Senhora de Nazaré, né, acionei a minha chefia, não houve a suspensão. Imediatamente foi resolvido essa questão, era manter o paciente vivo com oxigênio rarefeito na UTI. Foi muito tenso isso, depois seguiu-se de várias audiências públicas, e esse foi o período assim que a nossa responsabilidade se evidenciou muito. E a partir dali, eu tomei uma decisão, disse, eu vou me especializar mais nessa matéria, eu tenho que me especializar para saber como é que funcionam essas empresas por dentro. Né? E hoje é possível a recuperação judicial de concessionária de serviço público e de associação civil? Como é que está na legislação hoje? Porque nós sabemos que houve aquela medida provisória que retirou a possibilidade das concessionárias entrarem com pedido, né? A Celpa foi, na época, a única, né? Primeira e única. Foi a primeira, como é que está hoje? Última, né? E última, né? Realmente, às vésperas da nossa Assembleia Geral dos Credores, nós fomos surpreendidos pela publicação da medida provisória. Que para mim foi um dos momentos mais tensos. 577, que depois se transformou na Lei 12.767, né, que ainda está em vigor. E lá
nas vésperas da reunião da AGC, simplesmente a Procuradoria da ANEEL atravessou uma petição para que o processo fosse extinto sem julgamento de mérito em face da medida provisória 577. E a Justiça entendeu que era, porque já estavam ocorrendo negociações, nós estávamos participando de algumas mediações, nós estávamos dentro de uma RJ, é isso que destaca o caso CELPA, dentro de uma RJ nós estávamos enfrentando um processo de aquisição empresarial. Exatamente. De aquisição Transferência empresarial. das ações para outras pessoas para que e pudesse... isso não é simplesmente vender um carro, você sabe disso, não é. E principalmente tem um viés político muito forte. Porque a ANEEL tem que aprovar os novos acionistas, tem uma série de detalhes que não é uma compra e venda de um imóvel, de uma casa, de uma fazenda. É muito bem mais complexo. Muito mais complexo. A exigência regulatória é muito grande. E, naquela altura, o Ministério Público se manifestou pela inconstitucionalidade daquela medida provisória, porque você, dando exclusividade a uma empresa concessionária de serviço público, limitando o acesso à recuperação judicial, isso feria, no meu entender, e da juíza da época, doutora, hoje desembargadora Filomena, o princípio da livre concorrência. O princípio da livre concorrência. Então, nós seguimos a Assembleia Geral de Credores, que foi lá no Hilton. A decisão dela foi na própria Assembleia, né? Ela não, exatamente. E teve, assim, foi muito corajosa de enfrentar uma matéria complexa, né? Dessa nova, daí, que apareceu naquele momento, e conseguir tocar a Assembleia e resolver. Porque o caso concreto é que vai nos dar a solução. Naquele momento, a gente estava vendo que estavam tratando, as negociações estavam avançando. Nós somos testemunhas disso, avançando de uma maneira positiva. Porque o grupo que estava adquirindo a empresa, ele tinha know-how na área de energia elétrica. Tinha investimento. Porque senão a ANEEL não aprova, não pode chegar lá, não, bora comprar aqui, doutor, sabe, a empresa a gente tem R$1 para pagar o valor, então a gente vai tocar de agora. Tanto foi verdade que não houve nem recurso nem da ANEEL em relação a isso. Porque ela sabia que o grupo que estava adquirindo, a Equatorial, tem know-how na área de energia elétrica. Está crescendo muito, por sinal, nessa situação. Condições de aportar capital. Então, evidentemente que foi uma aprovação tranquila junto à ANEEL. Então, eu vejo que essa vedação legal, inclusive a Light está enfrentando essa situação no Rio de Janeiro também, essa vedação legal, ela não é constitucional. Porque você tem uma empresa privada exercendo a concessão, uma concessão serviço público. E o único serviço público que não tem acesso aos benesses da recuperação judicial é aquela empresa que trabalha com fornecimento de energia elétrica. Tá? E os outros? Né? Então, você tem um descompasso muito grande, ocasionado pelo viés político dessa situação, porque isso não é novidade para ninguém, a gente sabe disso, é um serviço público industrial, da qual o Estado deve ter a titularidade, mas o exercício dessa titularidade ele tem que ser mitigado com as dificuldades do setor privado também. Tá? Agora, você tocou num outro ponto muito interessante, as entidades de interesses sociais ou associações civis. E aqui, mais uma vez, o Pará, ele está no Nindy Cases. Sabem os senhores, sabe você, nossos telespectadores, que nós temos aqui no estado do Pará as questões das organizações sociais no gerenciamento de hospitais. Sim. Tá? Então, nós tínhamos uma que gerenciava quase que 80% dos hospitais aqui num grupo político passado. Tá? E o que é uma organização social? Ela é uma associação civil. Ela não é uma
associação, não é uma pessoa jurídica com finalidade lucrativa, ela não é uma pessoa jurídica com aquele viés comercialista do lucro. Então, ela é criada e sobrevive de financiamento público, através, são os famosos contratos de gestão. Tá? Então, essas pessoas jurídicas começaram a pleitear os efeitos extensivos da recuperação judicial. Isso, na prática, Raul, é muito difícil de examinar, porque, por exemplo, os lucros você divide com os sócios, com os acionistas. O lucro dessas pessoas jurídicas de interesse social, que nós, na contabilidade, nós chamamos de superávit, sim, eles têm que ser reaplicados nas suas funções. Tá? Primeira coisa, como é que você vai dizer para um porco virar peixe? Isso não existe. Né? O porco pode até pensar que ele vai virar um peixe, mas ele vai ser sempre porco. Tá? Então, na hora de fazer essa equação, de calcular essa equação, ela não vai fechar, porque ela tem um DNA diferente. Tá? Mas os tribunais de justiça começaram, no meu entender, de uma forma enviesada da análise econômica do direito, ela produz atividade econômica. Tá? Mas é diferente. Muito diferente a atividade econômica. Se compara. Tá? E começou, o STJ não tem efeito, não tem efeito vinculativo, começou a dar alguns casos estendendo os efeitos da recuperação judicial, que é, como diz o professor Fábio Lua Coelho, André Santa Cruz, Marlon Tomazetti, que é específica para aquelas sociedades comerciais. A própria lei, ela veda. Se você pega uma sociedade civil dessa, uma associação civil, e aí diz assim, tá, então não tem como fazer a recuperação judicial porque é inviável. Eu não tenho mais verba do Estado, eu não tenho mais verba do ente que mantinha aquilo ali, aí vai falir? E aí, essa é a minha pergunta, vai falir? E aí, como é que vai ficar? Fica? E aí nós já estamos tendo porque efeito. Porque se você aceita que ela pode entrar na recuperação judicial, ela também pode ser passiva de falência. Como é que fica essa história? Vai falir? E ela não tem nada. Não tem nada. E aí o que é que acontece? Só para exemplificar para os seus telespectadores. A organização social que liderou durante muitos anos aqui em São Paulo, ela pleiteou a recuperação judicial lá em São Paulo. Não é? E, a princípio, com essas normas, com essas novas decisões do STJ, a juíza da recuperação judicial deferiu o processamento. Olha como é que ficou. Ela deferiu o processamento, mas não deu o stay period. Já começou aí é um cachorro que está miando aí, né? Não é? Como é que você defere o processamento, mas não dá isso? E os credores vão querer receber, vão começar a executar a garantia, como é que fica? E o TJ de São Paulo deu efeito suspensivo a essa decisão, justamente, isso foi matéria até, inclusive, da Veja, que nós demos uma entrevista para a Veja a respeito dessa impossibilidade, primeiro que jurídica, segundo que fática, de uma associação civil pleitear a recuperação judicial. E qual é a consequência disso? É que as dívidas trabalhistas que o Estado havia contratado no contrato de gestão para que essa empresa de interesse social pudesse pagar médicos, agora todas, novamente o Estado vai pagar 2 vezes. Vai pagar dobrado, porque teve o erro em elegendo. O Estado errou ao escolher aquele ente para desenvolver um serviço público que a titularidade é dele. Exatamente. Doutor Sávio, eu agradeço extremamente a sua presença aqui. Eu acho que o nosso papo foi muito bacana, foi muito bom. Me fez lembrar de muitas coisas do passado, tá? Muitas coisas boas, inclusive. E eu espero que o senhor venha novamente para a gente continuar falando sobre essas questões aí afetas à sua promotoria, tá?
e quero lhe dizer que o senhor é sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você, Raul, ao Grupo Liberal, principalmente deixando um grande abraço aqui para o Ronaldo Maiorana, que sempre apoiou essas nossas iniciativas. Como disse anteriormente, eu estou muito feliz de reencontrá-lo, te parabenizar pelo sucesso desse programa, porque nós temos hoje não só um programa jurídico, os seus convidados são altamente especializados, eu sou menos especializado. Que isso, eu não digo uma coisa dessa que não é verdade. É sempre bom conversar com você, lembro-me das nossas tratativas, tá? Quando nós trabalhamos no mesmo processo, claro que defendendo alguns, às vezes, interesses opostos ali, mas você sempre com essa sua cordialidade, com a sua experiência e com a sua sabedoria. Lembro-me até que, por ocasião da finalização da AGC, eu fiz um agradecimento para você, que na época você já estava saindo do caso, porque você foi o anteparo também disso, juntamente com outros operadores, a desembargadora Filomena, o administrador Mauro Santos. Estávamos. Foi uma equipe muito boa, uma equipe que conversava, uma equipe que trocava ideia e uma equipe que queria manter aquela empresa acesa. Exatamente. Porque era de interesse de todos nós, porque ninguém queria ficar sem energia em casa. Então nós tínhamos que, a qualquer custo, tocar aquele processo e resolver aquela situação, e que, graças a Deus, conseguimos. Então, estamos à disposição, estamos às ordens, só você chamar, que nós, com certeza, iremos dar continuidade a essa Tem conversa. muito assunto aí para a gente conversar. Muito obrigado, doutor.